Não. Bom, boa tarde. A gente vai dar início à segunda apresentação do nosso programa, o MAC Encontra o Artista, nesta oportunidade com Davi Flores, que vem falar sobre o seu trabalho com o intuito de estreitar as relações do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo com os artistas emergentes da cidade e do resto do país. Eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o Davi, então, para que a gente possa conhecer mais sobre o trabalho dele. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês que vieram aqui para a minha fala, agradecer o Grupo de Estudos em Curadoria e Crítica, aqui da ECA, e o Tadeu Chiarelli. E eu queria começar, antes de mostrar as imagens, falar algumas coisas que acho que vão facilitar a vocês caminharem um pouco pelas imagens dos meus trabalhos, né? Na verdade, eu acho que antes de começar a trabalhar com linguagens mais tradicionalmente da arte, pintura, escultura, gravura, desenho, o que era muito importante para mim, que veio como algo algo primeiro, foi a palavra, né? A palavra não tanto enquanto diretamente ligada à linguagem verbal, mas o que ela, enquanto poesia, o que ela, enquanto universo de significados e metáforas, podia construir. Então, antes do começo formal da minha produção em artes visuais, que eu pontuo em 2007, eu já escrevia muita poesia, escrevia algumas coisas bem curtas, fora das artes plásticas. Mas a primeira série que eu começo a trabalhar com alguma linguagem das artes visuais, essa série que é um dos trabalhos que eu estou apresentando aqui, que é da série Desabafos, né? Então, é uma série em serigrafia, na qual várias vezes tem a imagem do meu corpo, e aí esse repertório que eu já tinha antes, em poesia, eu acabo inserindo nessa série de serigrafias. A primeira imagem que me veio à cabeça era esse corpo com a parte dos olhos tajados, mas para mim ainda era muito, de certa forma, uma imagem meio clichê, uma imagem já meio que desgastada nesse universo. Eu queria potencializar essa taja, potencializar essa imagem. E aí me veio a utilização da fita rotuladora, que ia ser um recurso que, além de tajar esse olho, continuar com essa taja que eu queria, eu podia inserir a palavra que eu queria. Então, vai para uma variação, e aí eu começo a inserir esse universo de palavras, né? Eu chamo essas palavras de poemas curtos. Embora tenha uma qualidade visual, que não seja uma palavra manuscrita, não seja uma palavra que eu utilizo da própria serigrafia, ela tem essa qualidade visual, mas o que é mais importante para mim, e muito menos que legendar a imagem, é poder potencializar esse universo, potencializar essa imagem do meu corpo nas serigrafias. E nessa série, além de trabalhar a imagem do meu corpo, utilizar algumas palavras do meu vocabulário poético, eu também vou brincando um pouco com essas cores que dentro do senso comum tem alguma significação. E aí eu começo a fazer algumas combinações. O vermelho com o azul, essa coisa do menino, da menina, o amarelo e o verde do Brasil, o branco e o preto, velar essa imagem, e vou fazendo esses trabalhos. Essa palavra arrependimento, eu queria que vocês prestassem um pouco atenção, porque em outros trabalhos ela vai acabar aparecendo. De outras formas, com ou sem a palavra, mas ela vai aparecendo. Vocês querem que eu leia as palavras? Que é importante para entender. Bom, a primeira de todas é o Seu Mestre Mandou. Na verdade, tinha uma outra
que eu não trouxe, né, desse trabalho porque ele já faz parte do acervo de uma outra instituição. Mas era Eu Tenho um Sonho, que foi uma das primeiras poemas cultos que eu coloco nessa imagem. Aí depois vem Seu Mestre Mandou, e uma microsérie dentro dessa série de serigrafias, que é Eu Não Sou Homem, Eu Não Sou Mulher, A Gênero e Travesti. E me vem como uma metáfora disso, essa imagem. Aí eu pego essa imagem e eu recrio ela, ou numa performance, ou numa fotografia, ou quando vem a palavra, eu ensino a palavra em algum outro universo. Sempre a imagem, sempre a imagem. Em alguns desses trabalhos, porque eu ainda não cheguei nos outros. Em alguns, a vivência é mais importante do que a imagem. Às vezes a imagem é um start. Olha, Davi, é a imagem disso, mas você vai ter que viver isso. Que qualidade de vivência é essa? E aí, muitas vezes eu convido outras pessoas para poderem fazer o trabalho. E aí, todos juntos, eu e mais esses convidados, vivemos essa situação, essa experiência, essa missão coletiva. Né? E coisas que vêm do meu cotidiano. Às vezes eu vejo uma imagem, isso em 2 trabalhos que eu vou mostrar, por exemplo, esse. Num contexto super trivial de repente você está numa balada e vê uma pessoa dormindo 3 horas da manhã porque estava cansada, eu olhei para aquilo e eu achei uma beleza naquela coisa de estar dormindo num local super descontextualizado, super desconfortável para dormir e vulnerável a qualquer situação, né? Enfim, de roubo, ou se não de, enfim, qualquer outra coisa que possa acontecer. Mas aquela imagem de um corpo dormindo foi bonita para mim. Essa imagem chegou para mim como impulso, ela foi processada e me veio a imagem do meu corpo, num lugar também estranho, que não é para dormir, que é o meio de uma rua, com esse travesseiro, dormindo. E eu chamo o trabalho de Eu Vulnerável. Já no outro momento, eu vejo a imagem de uma... que muitas vezes, já vi várias vezes essa imagem, de mulheres mastectomizadas. Para quem não sabe o que é mastectomia, é uma cirurgia de retirada do seio. Pode ser de um seio ou de 2 seios. Às vezes é um seio só. E essa imagem de um ser humano mutilado, né, e o significado disso na nossa sociedade, questões de padrão de beleza, e você ainda está ali se expondo na sociedade, foi forte para mim. Então me veio a imagem do meu corpo, com apenas um seio, me expondo numa situação de pessoas desconhecidas, pessoas que não são do meu convívio. E eu chamo o trabalho de masté, que de certa forma é um nome, não diria carinhoso, mas um diminutivo de mastectomia. Já numa outra situação é o beijo. Uma coisa que é tão trivial, uma coisa que é tão comum, que a gente vê às vezes os casais em vários lugares, mas você tem, de certa forma, uma menor exposição, porque são os dois se beijando e meio que fecha esse beijo. Eu tiro uma personagem, me coloco num espaço translúcido e beijo esse espaço por um determinado tempo. E eu vou mostrando esse um lado só do beijo. E aí eu começo a me apropriar de algumas coisas da minha vida. E crio uma série chamada Mudanças de Vida como Forma de Arte. Quais são as mudanças que eu poderia fazer na minha vida que seriam significativas? Né? E que, por mais banais e por mais bobas que pareçam, podem fazer uma diferença na minha vida. E daí eu dou o título de cada trabalho. O nome da série é Mudanças de Vida como Forma de Arte, mas o título de cada trabalho é essa mudança. Desligar o MSN Messenger. E aí eu crio um vídeo para isso. É importante para mim, desses trabalhos que, por exemplo, a pessoa não vai estar lá na minha casa vendo eu desligar o Messenger. Né? É importante para mim criar uma memória. Né? Eu tenho um pensamento de criar uma memória que tenha uma qualidade. Mas não necessariamente, por exemplo, eu preciso trabalho como vídeo. Para mim é um registro de uma ação, né? Eu nem chamo até de performance, que às vezes eu começo a chegar num terreno, até o próprio nome performance, por mais elástico, às vezes ele está, hoje em dia está muito ligado a questões que às vezes já estão fechadas enquanto a linguagem da performance. Mas eu chego a alguns lugares que talvez não seja tradicionalmente o que a gente chama de performance, mas é o quê? Mas eu sei que é uma ação. Eu fiz uma ação ali e eu registrei
essa ação. Em seguida, dormir à tarde. E aí eu faço um vídeo, no qual eu pego um travesseiro, pego o meu cobertor e durmo à tarde. E nessa série eu faço questão de escrever como se fosse um estatuto, como se fosse uma regrinha dessa série. Então, no MSN Messenger eu coloco, por quanto tempo me for necessário, não usarei o MSN Messenger. No dormir à tarde, durante a semana, por quanto tempo me for necessário, ao invés de fazer qualquer outra coisa, irei dormir à tarde. E sempre coloco por tempo necessário. Eu não sei como essa mudança vai afetar o meu dia a dia, se vai ser positivo ou não, isso eu vou continuar. Eu não posso prometer que eu vou continuar essas mudanças. E por último, pastel da Alameda Lorena. Aos domingos, por quanto tempo me for necessário, irei à Feira Livre da Alameda Lorena comer um pastel de minha preferência. É uma série que, se acontecer alguma outra mudança que eu acho importante de ser mostrada e ser registrada, eu vou registrar, seja em fotografia ou em vídeo. No caso desse do pastel da Alameda Lorena, tem fotografia e tem vídeo. E vou criar um outro estatuto, uma outra regrinha para essa situação, uma outra explicação para essa situação, e vou colocar. Mas, a princípio, fecha aí essa série. E aí eu já começo a fazer trabalho de performance, que eu saio um pouco dessa coisa do meu corpo estático, criando essa imagem que tem na fotografia, e eu começo a fazer esses vídeos que eu vejo na mente, né? Então, nesse trabalho que eu insistentemente, o meu corpo ele começa parado, eu chego no local da ação parado, e aos poucos o meu corpo ele vai mexendo lentamente. Lentamente, 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 até chegar no máximo do que essa sensação pode chegar no meu corpo, e eu paro. Me recupero e saio do local de ação. Nesse outro eu faço mais ou menos o inverso, que ao invés de fazer uma ação muito rápida, naquele trabalho acho que tem 3 minutos, eu estendo o tempo natural de uma despedida comum, que é um abraço, um beijo no rosto, um adeus e você ir embora, poucos segundos, numa ação de 10 minutos. Eu chego no espaço de ação e fico nessa posição, e aos poucos eu vou soltando os meus braços, soltando os meus braços, soltando os meus braços, faço uma posição de quem está dando um tchau, um adeus, volto com o meu braço a uma posição de repouso e saio do espaço. E chamo o nome do trabalho de despedida. E aí tem coisas que já começam a vir para um universo mais particular, mais pessoal, que eu não quero ir até a Avenida Paulista, ou não quero ir para um outro espaço aberto e mostrar isso para as pessoas. Não sei, por algumas necessidades X que agora eu não entendo muito porquê. E começo a fazer uns trabalhos, umas ações que estão dentro do meu universo e que eu registro em vídeo. Mas como esse trabalho ele me veio à mente como uma historinha, com começo, meio e fim, não só como uma imagem que eu tinha que fazer, ou, por exemplo, na despedida, vem a palavra despedida, que foi mais forte para mim, foi ver uma despedida que não demorou 10 minutos, mas demorou, uma despedida de segundos, demorou 1 minuto, e aquilo para mim, eu falei, nossa, tinha uma intensidade, eu estendi para 10. E pensar na palavra despedida, que eu falei, então, em cima desse nome, despedida, eu vou fazer uma ação, esse trabalho já vem com uma outra cara. A questão do abandono era muito forte para mim, e eu queria materializar isso. Qual seria a metáfora? Qual seria, se o meu corpo, enquanto um corpo de performer, um corpo de artista, como ele poderia fazer uma metáfora para esse abandono? Né? E me veio essa imagem desse vídeo na cabeça. Né? Meu corpo que eu vou mostrar esse vídeo, que é um vídeo bem breve, para vocês entenderem. Mas o meu corpo ele fica jogado nesse espaço, e do começo ao fim do vídeo ele não sai desse espaço. E tem um outro potencializador que tem um som no fundo, que começa e cessa, mas o corpo continua no mesmo lugar. É uma série, está em 2 lugares, na sala e na garagem.
E eu chamo de corpo-abandono tudo junto. Corpo-abandono. Né? Como se esse desvínculo poético e material, né, do abandono e desse corpo, né, eu juntando essas palavras, eu conseguisse criar um termo que desse conta de potencializar essa materialidade desse abandono. E, por último, um exemplo de uma ação que eu chamo algumas pessoas. Esse trabalho se chama Para Lavar a Alma. Foi o último trabalho de performance que eu fiz, foi agora em 2010. A princípio, eu tinha a imagem de eu vou lavar o meu rosto, até quando eu achar que eu lavei a minha alma, no local público, mostrando para todo mundo essa lavagem. E aí, não sei por que são coisas de segundos, me incomodou um pouco a imagem de estar sozinho e me veio na cabeça, por que não convidar outras pessoas para participarem dessa experiência, dessa vivência? E aí convidei mais outras pessoas. E aí, por um tempo indeterminado, a gente vai lá e vai se lavando nessa bacia que tem água limpa, vai se lavando. Primeiro a Milena que está à direita sai, depois a do meio e eu saio por último. E, na verdade, eu acho que não... embora as coisas elas vão tendo local de vazão por várias linguagens, algumas questões, algumas angústias sempre estão presentes, né, e vão seguindo todo esse vai e vem entre uma linguagem e outra. Mas sempre é a palavra, essa palavra enquanto poesia, como ela só pode se manifestar em outros lugares. Esse corpo que é imagem, mas também é vivência. Então, ao mesmo tempo que ele é sujeito, ele também é matéria, ele também é imagem. Né? E como lidar com essas duas coisas? Como lidar com coisas que acontecem na vida e podem vir para a arte? Como lidar com coisas que estão só no campo da arte? E como pensar na vida de uma forma artística também, né? E por último, eu queria, antes de mostrar os 2 vídeos, bem curtinhos para vocês, um pouco de alguns trabalhos novos. Que daí eu começo a usar a palavra. Eu começo a isolar mais a palavra, deixar que a palavra tenha mais e mais espaço no papel, espaço geralmente branco, quase sempre branco, né? 99% do espaço que eu coloco a minha palavra é um espaço em branco. E usar outros recursos que podem gerar palavra, né? Nesse caso, eu uso máquina de escrever. Então, eu tenho um caderno de anotações que me vem algumas palavras, que eu chamo de, como eu havia dito, de poemas curtos. Eu tenho esses poemas curtos e eu coloco no campo do papel. Normalmente centralizado, nessa série é centralizado. Em alguns trabalhos eu coloco embaixo ou em cima, mas nessa série, grande parte dos trabalhos é no centro. Então tem a palavra contemplation, que é contemplação. Love machine, poderia ser uma máquina de amor, de produzir amor. Acquired resistance, uma resistência adquirida. Lonely e alona, que eu brinco com essa coisa da palavra que é alone, que é sozinho, só que eu coloco esse A, né? Uma solidão, não sei porquê, em alguns trabalhos eu acho que até os trabalhos que utilizam a imagem do feminino, sejam objetos simbólicos de uma cultura feminina, principalmente aqui no Brasil, o batom, o brinco, o batom, o brinco, a tiara, ou a imagem masté, né? Eu coloco esse A como uma feminização dessa palavra também, né? Com esse sofrimento no feminino, não no masculino. Body lies. Pode ser tanto mentiras do corpo, mas para mim, quando eu escrevi, era que o corpo mente. Ou melhor, ao contrário, pode ser o corpo mente, mas eu utilizava mentiras do corpo. Desperate Dream,
um sonho desesperado. E aí, de novo, eu coloco um elemento, um símbolo, eu chamo de símbolo, e coloco a palavra. Naqueles primeiros trabalhos era o meu rosto e colocava a palavra, né? Ou os óculos e colocava a palavra. E aqui eu coloco esses... Na minha mente são como toquinhos de madeira, e eu coloco uma palavra, que é naufrágio. Ou senão eu coloco a estrela e nobreza. Palavra balo. Acho que é a única em português. E eu vou seguindo mais ou menos isso. Então, antes de finalizar, eu queria só mostrar, para não ficar também uma coisa, acho que é meio complicado o trabalho de performance, o trabalho em vídeo, você trazer o still image, ou se não, só mostrar fotografia ou fazer um storyboard. Para dar conta mesmo, no caso da performance, eu acho que o interessante é assistir a performance mesmo, né? Embora muitos registros sejam muito bonitos, e muita coisa do que a gente vê de performance hoje em dia, a gente só sabe que existe por causa de registro. Mas é complicado quando é coisa estática e tem um movimento. Então, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês... Eu vou começar com o trabalho em vídeo, que é aquele primeiro do corpo abandono, onde eu estou na garagem.
E agora eu vou mostrar o registro do Despedida, de 2009. Uma vez eu tava no confinamento, aconteceu isso, bem na frente. Ai, eu sempre acho que essa foi minha, quando eu falo que a atividade do lado esquerdo. Que negócio que eu olhei. Ai, meu Deus. Eu penso essas coisas. Acontece. Still happens. É a nova performance desse accident. Essa coisa de olhar, eu parei semana passada no mercado da Lapa, olhei lá pra dentro de uma loja e caiu tudo. Tá vendo? Aí o rapaz parou assim. Não, eu parei ali na frente e olhei, era uma loja que vendia material usado de informática, lá na Voluntários da Pátria, na Zona Norte. E eu parei esperando lá o ônibus Lapa pra eu ir pro Mercadão, e eu olhei pra ele, nossa, caiu do nada. Ele ficou olhando pra mim mó feio depois. Eu falei, não fiz nada. Isso acontece. Só olhei, né? Só olhei. Que legal essa foto, hein?
isso, né? Do que se trata? Legal, ó. Teve uma que a gente fez, e aqui mesmo. E aí veio uma galera que o pessoal tá dançando. Então, se quiser dançar, eu não sei quem que é. Mas teve alguém que se uniu pra dançar? É até espontaneamente, só pra dizer a verdade. Muito engraçado. Então, é coisa. O rapaz parou lentamente. Slow motion, exatamente. Ninguém viu, né, como foi? A gente só ouviu o barulho, né? É que o farol não tava funcionando. Não, mas tinha que Mas acho que ele viu na hora, acho que um viu na hora que ficou vermelho. Ele deve ter parado quando a gente tava atrás. muita confusão com o farol. Foi que corrido. Peraí, eu acho que ele Gente, acho que eu não sei também. Você achar gente ruiva, assim? Mas exatamente o que nós vemos conheço um monte de carreira por aqui, mas não sou das coisas. engraçado porque para o elevador, tá? Para o elevador. No dia seguinte vieram lá, não falaram, olha, por causa de vocês, porque eu reconheci ele. E vocês estavam lá super, né? De boa, grita, para, gente, para, é culpa dele, ó. Ele é o ruivo, ele é o diferente. Ele é o líder. Das meninas fazem essa coisa. Não é a mesma, não. É a arte. Você fez essa de novo. Você terminou com publicidade, está atuando na área? Eu já penso em terminar publicidade, mas já quero para outra coisa. Eu termino, eu estava semestre. Mas
Bom, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre os trabalhos, ou enfim. Está filmando? Aí aparece na gravação. Você é formado em artes plásticas. Sim, sim. E qual que é a sua ligação com artes cênicas? Formalmente, nenhuma. 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 Na verdade, quando as ideias do que eu chamo hoje de performance ou de ação vinham, eu também não tinha essa noção específica de que eu estava fazendo performance, estava fazendo ação. Mas concomitantemente à consciência disso, eu fui direto para o caminho da performance. Eu sei que por eu utilizar o corpo, utilizar determinados recursos do teatro ou da dança, seja por uma estilização, na verdade não é estilização, mas uma mudança do movimento, ou de repente características que podem ser relacionadas a uma personagem, eu comecei já direto na performance. E eu acho que eu me sinto mais tranquilo lá, nesse lugar, porque, na verdade, a performance, para mim, é meio que um não lugar. É eu não ser tradicionalmente um trabalho de artes plásticas, no sentido de ser uma pintura, escultura, uma gravura, alguma coisa que eu vou lá e vejo. Também não é um teatro, também não é uma dança. O que é isso? Eu me interesso essa coisa de o que é isso. E, ao mesmo tempo, fazendo performance, eu ficar nesse limite entre estar fazendo arte, não estar fazendo arte. Estou na minha vida, eu estou fazendo vida, eu estou na vida, eu estou fazendo arte. Eu gosto de ficar nesse limiar. Mas não tenho nenhuma ligação formal com artes cênicas. Legal. Mas aquele local lá, ele virou meio que o seu cenário? É engraçado, porque alguns amigos já perguntaram, Davi, você só faz performances nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Eu não sei, eu acho que virou meio, não digo um cenário, mas acho que virou meio que meu porto seguro. Lá existe uma qualidade de espaço mesmo, de ser largo e de passar em pessoas e ao mesmo tempo não ser um espaço apropriado para ver alguma coisa, e eu me sinto bem lá, né? Mas por muito tempo eu achei que também, nossa, eu não consigo sair daqui, me angustiava, mas ao mesmo tempo eu falava assim, se é assim que tem que ser, então eu vou respeitar o trabalho, eu vou respeitar que tem que ser naquele lugar. Mas agora já estão vindo outros lugares. Começou a vir a minha casa, nos vídeos e em algumas fotografias, e aí está vindo alguns outros lugares, que necessariamente fazem parte do meu cotidiano de alguma forma. Né? Não é um lugar específico para a performance. Tanto que eu acho que o meu trabalho, poeticamente, tem um certo problema institucionalmente falando. Eu não sei se por questões poéticas e não por questões institucionais, eu faria o despedida num museu ou numa galeria, por exemplo. Para mim, poeticamente, não funciona. Tem que ser naquele lugar. Né? Fazer o trabalho numa galeria, fazer no museu, esse trabalho, seria, de certa forma, uma forma de mostrar para outras pessoas no espaço onde vai ter um público específico esse trabalho. A minha pergunta é bem simples, assim. Sim. Nesse último trabalho, pelo menos no recorte que a imagem é feita, não dá para perceber ninguém parado observando a sua ação, assim, e nem nas outras imagens, né? Então tem uma coisa que é diferente da performance ou da cena também, né? Porque muitas vezes a ação acaba envolvendo o público que está nesse espaço público, né? Meio pleonasmo isso, mas enfim. Dá para escutar as pessoas falando, tal, mas isso não é uma qualidade estranha, assim, que eu acho que é interessante desse trabalho mesmo, é uma sutileza, porque a ação ela é mínima, assim, e isso não chama atenção, não é uma coisa performática nesse sentido, assim, é uma coisa mais sutil,
Mas aí eu queria saber se era do seu interesse que esse público ficasse ali te assistindo ou não, ou se você pensou nisso quando você programou essa ação, não sei. Então, em todos os meus trabalhos de performance, e eu acho que daí eu vou para um outro não lugar, que eu acho que esse lugar eu vou para um lugar, as pessoas vão ser convidadas e tem que assistir do começo ao fim, né? Performance para mim, e quando eu faço essas performances nesses espaços, é como se eu, com uma atitude artística, fizesse um corte na vida. Então, se essas pessoas vão ver esse corte, vão ver essa inserção dessa metáfora ou não, não me importa tanto. Claro que, por uma questão uma questão talvez profissional, uma questão mais burocrática, não sei, eu tenho um mailing, eu convido algumas pessoas, né? Algumas pessoas vêm, algumas pessoas não vêm. Às vezes eu só estou fazendo a performance e tem eu e o cinegrafista ou o fotógrafo. Mas eu não tenho como interesse principal, eu não espero que exista um público cativo. A minha importância é de, utilizando aquela palavra, cumprir essa missão. Vem essa imagem, vem essa necessidade de dar essa resposta, e eu tenho que fazer isso. Não pensei no público X. Sim. Pensei no público que está passando na rua. Também não. Se aquela imagem ela tiver uma potência, ou, sei lá, tiver algum significado para ele quiser parar e ver do começo ao fim, ok. Mas é importante para mim estar ali, no meio desse contexto. Nesse contexto que para mim está muito ligado à vida. Acho que é nesse sentido que às vezes fica meio estranho para mim criar trabalhos especificamente para uma instituição ou que eu sei que vai ficar na instituição. Porque eu sei que lá existe todo um contexto que não necessariamente é o contexto de vida natural ou comum que é o que me interessa. Essa vida mais cotidiana. Lá eu sei que tem um público normalmente específico que vai ver o meu trabalho assim, assim, assado, e que lá é para aquilo, né? Eu quero ir para esse não lugar que a rua, de certa forma, não é para performance. Mas para mim, ela é performance justamente por isso. Ela está num lugar que ela não tem que estar, de ser uma coisa que não tem nome, né? Ser essa coisa que eu tenho que fazer e pronto. Davi, pela sua fala, eu entendi que isso que você está mostrando para a gente é registro e não trabalho. E aí, pensando na pergunta da Carol, por que não te interessa essas pessoas que param e olham entrarem nesse quadro, né? Porque isso deve ser pensado antes, estou imaginando. E eu também queria perguntar que eu notei que as roupas elas ficam numa paleta de cor bem similar sempre, assim, não é sempre a mesma roupa, mas fica sempre uma muito perto da outra. É proposital? Você tem tipo uma roupa para fazer performance, para realizar seus trabalhos? Sobre o registro, ao mesmo tempo que eu digo que eu não vejo esses registros como, por exemplo, um trabalho, não, é um trabalho, tem toda uma qualidade de vídeo. O registro, para mim, ele é importante enquanto memória. Eu sei que as poucas pessoas que foram convidadas, ou esse público que passou, que prestou atenção ou não, que achou estranho ou não, vai ficar na memória deles. Mas, enquanto artista, eu acho interessante que, se eu posso registrar isso com os meios de fotografia e vídeo, e isso ser uma memória, ou um indício de memória para outras pessoas, para lembrarem daquela situação, tentarem lembrar, entre aspas, dessa situação, por que não fazer um registro com uma qualidade interessante? Então, para cada trabalho de performance, sim, antes eu penso como vai ser esse registro. A maioria dos meus trabalhos que não tem uma ação, no sentido de ter um movimento, eu registro em fotografia. Então, eu falo mais ou menos o que eu espero dos ângulos para o fotógrafo. Ele vai lá, ele fotografa do começo ao fim a ação. Depois que terminou, eu vou lá, vejo as fotos que ficaram mais legais, o que eu acho que dá para, entre aspas, recontar a história. Eu elejo essas fotografias e disponibilizo e coloco como os registros oficiais da performance. Quando há movimento, eu acho interessante ter o vídeo. Porque mesmo que você faça um storyboard, às vezes fica muito... É diferente de você ter uma mídia que
grave esse movimento. Eu posso, como eu faço no meu portfólio, eu faço uma sequência de still images. Dá para ter uma noção, mas é diferente de você ir acessar o canal no YouTube ou eu dar o DVD e você ver. Né? Então, sim, eu penso antes como vai ser registrado, penso numa qualidade X, olha, eu quero que sejam 2 câmeras, uma sempre fixa e a outra movimentando, ou só fixa já dá conta, ou fotografia vamos fazer assim, assim, assado. Mas a minha importância é enquanto memória, não enquanto objeto que vai ser veiculado e que pode ter um caráter artístico. Né? Eu fico pensando na qualidade da memória. E na questão da vestimenta, os primeiros trabalhos eu utilizava uma espécie de uniforme, que era uma camisa ou uma camiseta branca por baixo, um paletó e um jeans, e eu estava sempre descalço. Aquela imagem para mim era de certa forma confortável. Não porque de repente eu remontasse aquela coisa de fazer performance com terno e calça social e tal, mas assim, é um pouco diferente do que eu uso no dia a dia. Eu uso muita cor, eu uso muito jeans, camiseta, e de repente colocar um elemento que um uniforme que desse um caráter de uma certa seriedade ou que quebrasse com a imagem de mim enquanto da vida cotidiana era interessante. Mas eu já chego num momento, por exemplo, como no Despedida, que eu já corto com isso. O que é importante para mim é estar mais próximo da roupa do que eu uso do dia a dia. Porque já que eu falo tanto dessa coisa, esse deslimite entre a minha vida e a arte, e essas ações, e essas missões têm uma relação muito forte com a minha vida, por que não usar as roupas do meu dia a dia? Né? Mostrar que eu sou o Davi ali da performance, mas esse Davi da performance é o mesmo Davi que vai ao McDonald's, que vai à faculdade, enfim. Né? Então, eu meio que tirei o uniforme. Mas mesmo assim, eu tenho cuidado, acho que de repente por uma questão de não confundir muito, e claro, o uniforme também é elemento visual, então se eu estou com uma camisa rosa, é diferente de eu estar com uma camisa branca, eu elegi uma roupa do meu dia a dia que eu uso quase sempre, que é uma camisa branca por baixo, uma camisa de manga comprida e um jeans. E quando eu faço a performance vestido, ou no caso do vídeo da série Corpo Abandono, descalço. Mas eu estou usando sempre essa roupa. Mas às vezes, hora ou outra, me vem uma outra roupa que eu quero inserir, mas eu ainda fico na dúvida se eu uso essa roupa que me veio na imagem, que é mais próxima ao uniforme, a uma vestimenta, ou usar a minha roupa do dia a dia. Tem uma pergunta. Sim. Você colocou, enfim, né, que o seu trabalho ele se debruça sobre esse limiar entre arte e vida, como você mesmo colocou. No caso das suas performances, enfim, do Lavar a Alma ou da Despedida, enfim, tem um certo script, né? É uma ação que ela pode ser repetida. Né? No caso das suas outras performances, que não sei nem se posso dizer que são performances, né? Dessas proposições suas de ir à feira ou de dormir à tarde, sempre que for necessário, enfim, eu fico imaginando... É a minha pergunta, né? Qual é o seu posicionamento em relação a ela no que diz respeito à própria instituição arte, né? Se você pensa, se você coloca, você falou que no caso da Despedida, por exemplo, são trabalhos que você tem problemas de colocar isso dentro do espaço museológico, de colocar dentro do museu. A rigor você até poderia, né, do ponto de vista formal, você poderia repetir isso. No caso dessas duas performances, dessas duas ações suas que eu estou me referindo, elas não cabem, né? Porque é a sua vida, né? Ela é muito mais radical nesse sentido. Mas, ainda assim, você pode exibi-las num espaço museológico. Você pode colocar ali um texto explicando que são duas ações suas. Eu queria dizer qual é o seu posicionamento, enfim, porque eles são trabalhos tão radicais que, ainda assim, mesmo colocados no espaço museológico como registro, como proposição, ainda assim eles não cabem no espaço museológico, porque é um partido muito radical, né? Eu queria ver como é que você entende isso. Você os exporia mesmo como proposição dentro do espaço museológico ou se não, enfim. Esses dois trabalhos específicos. Eu gosto de citar algumas pessoas, porque às vezes elas pessoas da arte, porque elas acabam dando uma luz para a gente entender algumas coisas, né? E eu vou parafrasear um pouco a Sandra Cinto, numa entrevista que ela deu para Das Artes, que ela diz que mercado de arte e arte enquanto instituição uma coisa e arte a outra. E é interessante quando essas coisas podem caminhar em equilíbrio.
Enquanto artista, eu diria que eu respeito, acima de tudo, o meu trabalho. Se ele funciona ou não num determinado lugar, eu vou tentar respeitar ao máximo isso. Mas, enquanto profissional artista, eu não sei o que eu posso fazer. Mas, se isso for muito sofrido, ou isso acabar indo contra o trabalho, muito provavelmente eu não vou fazer. Né? E é por isso que eu acho que eu tenho esse cuidado já de antemão, de criar memórias, de criar registros que tenham uma qualidade interessante. E que tenha uma qualidade não só de memória, mas uma qualidade de exibição interessante. Porque isso sim pode ser exibido no espaço institucional. Eu não me preocupo de repente, ter os televisores e ter os registros, ou no caso dessas ações que você diz mais radicais, mais ligadas à minha vida, expor a fotografia e o vídeo e essas pequenas frases que eu coloco, por quanto tempo me for necessário, e colocar isso no espaço. Agora, refazê-las realmente, essa da série Mudança de Vida como Forma de Arte, com certeza não faria dentro do espaço institucional. Porque não tem como. Não tem como e foge totalmente até do próprio conceito do trabalho. Agora, por exemplo, despedida, não sei se eu faria. Não sei se eu faria, mas muito provavelmente não. A minha resposta enquanto artista, enquanto ser artista não faria. Tem trabalhos que são para fazer na instituição, ou próxima à instituição, ou, por exemplo, a instituição, não enquanto instituição, mas enquanto edifício que está numa determinada região da cidade que está na vida. Então, fazer uma performance que vai acontecer na calçada, na frente aqui do Museu de Arte Contemporânea, mas não necessariamente dentro, mas pensar no local, enquanto ele faz parte da vida, e não uma instituição que tem determinadas regras, etc, etc. Né? Mas essa negociação, né, entre você, artista, e o seu trabalho, e a questão poética que se envolve, e você, profissional artista. Você tem uma exposição para você cumprir, e é interessante que você esteja lá, você vai divulgar o seu trabalho vai ser visto por outras pessoas, né? E você negar a exposição desse trabalho pode negar a exibição, e isso tem um retorno tanto em publicidade quanto em conhecer o seu trabalho. E aí você vai negociando isso. E eu acho interessante quando essa negociação, ela fere, porque em algum momento vai ferir, mas que ela fira ao mínimo a poética do trabalho. Então, eu fiquei bastante, acho que interessada nesse procedimento de trabalho teu, que você falou que é intuitivo, de inspiração, insight. E não só porque eu, de alguma maneira, suspeito um pouco de uma confiança nesse insight, mas também eu fico tentando procurar, porque você fez faculdade de arte, assim, e aí eu acho que esse espaço caberia aqui te perguntar, assim, em quais referências o teu trabalho se encontraria dialogando com o trabalho de outros artistas, seja de uma história recente ou da sua idade ou anterior, assim, como você de alguma maneira também articula essas tuas ideias com outros trabalhos, com outros contextos, que não só esse simples insight, que eu acho que pode até, às vezes, cair para uma coisa muito leviana, assim, muito superficial. Então, não sei, talvez seria legal saber, assim, eu tenho interesse em saber dessas referências. Tá. Primeiro eu vou falar um pouquinho dessa coisa do insight, da intuição. De certa forma, até porque no meio da faculdade, a palavra experimentação, a palavra vivência, você lá, se debruçar na linguagem, é muito recorrente. Isso no começo me deixava um pouco preocupado, me deixava um pouco angustiado. Eu falava, será que eu estou fazendo uma coisa assim, tipo, opa, caiu, brotou, já estou fazendo arte? Né? Me vinha um pouco disso. Mas aí, aos poucos, eu fui respeitando a natureza e a naturalidade como essas coisas vinham. Né? Que por mais que fossem insights, ou por mais que o trabalho já viesse pronto enquanto imagem para mim, e a manufatura desse trabalho fosse rápida, fosse simples, isso não é isso que ia pontuar se ele é um trabalho importante ou não, e se ele é rico ou não, ou se não ter vivido ou ter experimentado muito a fundo, no sentido técnico e no sentido teórico, fosse dizer que o outro lado era negativo.
A partir do momento que eu assumi isso, e assumi que enquanto eu estou vivendo, falando com vocês, indo lá fora, vendo essas imagens, eu estou tendo essa vivência, essa experimentação, e a experimentação da vida, que é muito importante para mim, essa coisa ficou tranquila para mim. Né? Mas eu concordo com você que a gente tem que ter, eu acho que essa reflexão. Porque uma coisa é você chegar hoje, brotei, vi uma coisa e vou lá, eu viro esse monitor de cabeça para baixo é arte, ou se não, o rabisco aqui é arte. Fazer coisas que não tem uma entrega e uma responsabilidade com aquele fazer. Eu acredito que no meu caso, né, eu penso que por mais que as coisas aconteçam numa velocidade muito rápida e num processo muito rápido, eu acredito que há uma responsabilidade, uma entrega muito grande nisso, que eu acho que valeria pela essa experimentação teórico-prática que acontece que é tão valorizada, né, no meio acadêmico e até fora do meio acadêmico, nessa coisa do artista que se debruça, que vai, experimenta a linguagem ao máximo, vai até os limites. Né? Eu acho que o meu trabalho, eu não espero que o meu trabalho ele seja radical ou não seja radical, desdobre determinadas questões ou não desdobre conscientemente. Eu faço o trabalho, depois eu vejo. Poxa, nesse trabalho dialoga com tais e tais artistas que trabalham com a palavra. Meu trabalho enquanto performance tem algumas coisas que dialogam com isso. Né? Ou, por exemplo, agora, eu acabei de ver o panorama SESI de dança e eu vi muito corpo que cai, um corpo flagelo, um corpo desmontado, um corpo cansado. E eu estava com essas questões assim, eu falava, poxa, será que se eu fizer isso eu estou caindo no mesmo lugar? Será que vale a pena? Mas vale a pena, porque é uma verdade que é minha. Talvez eu precise passar por isso também, para eu chegar para outras coisas e radicalizar isso, ou só dizer isso. Só, de repente, reforçar uma questão que está no inconsciente coletivo artístico ou não. Né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é você respeitar a natureza e a verdade do seu trabalho. Né? E do processo como ele é feito. Né? E questão de referências, eu não sei se existem referências no sentido diretas, de eu falar, não, esse trabalho, eu vou fazer uma relação com o trabalho de fulano, ciclano, mas eu acho que existem motivadores. Quando eu vejo artistas que trabalham a palavra e trabalham de forma bacana, como a Jenny Roser, a Bárbara Kruger, a Marilá Dardot, sei lá, o próprio Leo Nilsson, que é muito importante para mim, não só enquanto artista plástico, mas enquanto poeta. Eu acho que a palavra dele tem uma carga de poesia muito grande. Eu faço esses diálogos, mas depois. E porque são referências, porque eu acho que a palavra do Leo Nilsson dá certo. Eu acho que a palavra da Marilá Dardot dá certo. Né, que a palavra da Jenny Roser dá certo. E com corpo e performance, os artistas de performance, alguns, acho que até bastante, uma coisa meio contrabalançada. Ao mesmo tempo que eu gosto muito de Márcia X, eu gosto muito de Gina Pani. Né? A Marina Abramovic não pode deixar de falar porque ela é referência, mas eu acho que, por exemplo, o trabalho para mim da Gina Pani é um trabalho muito mais forte, de uma crueldade muito mais poética, do que o trabalho da Abramovic, que muitas vezes por mais que ele seja intenso, eu acho que a poesia dele está em repensar a questão da linguagem da performance, de aos extremos dessa coisa de vida, de arte de performance. Então, eu acho que, na verdade, a palavra não seria referência, mas motivadores. Artistas que trabalharam com coisas que eu trabalhei e que deram certo, entre aspas, poeticamente. Mais alguém? Não? Bom, então, eu gostaria de agradecer, Davi, obrigado por ter vindo falar conosco. E gostaria de avisar que na próxima semana, o artista convidado será o Gilberto Mariotti. E ao contrário do que vem sendo nos 2 últimos encontros, o MAC Encontros dos Artistas vai começar às 6 da tarde. Vai das 6 até às 7h30. Tá bem? Então é isso, obrigado Davi, obrigado a todos. Quero agradecer. Queria agradecer também a todos vocês que vieram, e ao Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria também, ao MAC também pelo convite e o Grupo de Estudos. E obrigado. Obrigado, Fernando, também, pela paciência. Ah, bacana, que bom.
Você vai falar alguma coisa? Ah, entendi. Tem um trabalho para um artista chamado Paulo Vídeo. Conheço. Qual? Tem um trabalho que eu vi dele na Bienal do Mercosul, que é uma máquina lunar. Você sabe esse trabalho? Sei. Já removi, sim para todos. É teu, né? É. Eu estava removendo o negócio. É, eu removi só as duas pastas. Obrigado, viu, Teodoro? Funcionou tudo bem. É. Foi ótimo. Nós tivemos um probleminha na gravação da imagem. Os calcados você saia no meio do caminho, você vê que ele veio aí. Mas o som está inteiro. Ótimo. A imagem vai ter... Não tem problema. E de repente a gente faz um podcast, vocês fazem um podcast, aí vocês me mandam. Eu só queria se de repente, mesmo com qualidade ruim ou não, com cortes, se eu pudesse ter uma cópia do vídeo. Certo? A gente faz o seguinte, põe no CD para você. Ótimo. Agora, uma parte vai estar só com som. Tá. Nós vamos pelo site. Pelo site é fácil você dar uma referência, se quiser dar para Não, alguém. claro, ótimo. É legal. Você viu já o da Sofia? Não, ainda não vi. Eu vi que saiu, mas ainda não vi da Sofia. Super legal. Clique aqui. É legal porque você não precisa de produto. Já vai direto. Direto, sem corte e tal. É muito legal. Legal. Pena que não consegue ter imagem pra gente. Ai, que pena. Ah, tudo bem. Qualquer coisa a gente faz vocês fazem um podcastzinho, já tá ótimo. Com a fala. Tanto no IPTV quanto no site do MAC tem a gravação de todos. Desculpa, no Tanto no site da EPTV. IPTV. Que é a TV experimental da USP. Ah, legal. Da universidade. Ah, tudo bem. Acontece. Problemas técnicos acontecem sempre. Tá ótimo. Uhum. Uma coisa. Fica com a memória. Vou ter que imaginar o que aconteceu.